Olá, meus amigos do canal Em Nome do Tarô, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou trazendo uma leitura para vocês de um novo estudo, de uma nova série aqui, que é sobre karmas. Karmas nos diferentes campos de energia que nós temos, né? Espiritual, mental, emocional e material. O que eu trouxe agora para vocês é sobre o aspecto emocional ou sentimental. Uma coisa, estão ligados um ao outro, né? Sendo que as emoções são as reações que nós temos mediante um sentimento. E esse sentimento, ele vem de um pensamento. Então, como que nós identificamos isso? Um karma emocional, ele vai tratar dos diferentes modos como nós sentimos as coisas, ou a falta desse estímulo, ou a falta dessa reação, certo? Então, vocês aí que se identificam com essa questão emocional e que acham que existe aí um caminho já percorrido, alguma coisa que não fecha, uma história de família, porque o karma está ligado também a isso, e eu vou explicar para vocês, então, a visão de karma, mas já vamos identificar aqui, por exemplo, relacionamentos que não dão certo, situações onde sempre eu acabo me envolvendo em alguma confusão, tem um histórico aí de sentimentos que são sempre, que atrapalham a tua vida, reações que não te levam, que bloqueiam o teu caminho, que sempre acabam sendo os protagonistas da tua história, né? Eu tenho reações explosivas, eu não aguento isso, não aguento aquilo, sempre me envolvo. As pessoas acham até bonito, né? Eu sabe como é que eu sou, eu não aguento isso, não aguento aquilo, já saio falando. Então, isso pode, ao longo do tempo e com a tua percepção, de acordo com o teu nível de despertar da tua consciência, tu identificar isso como uma situação kármica, porque começa a te atrapalhar na vida, né? E de alguma forma, pode ser de uma forma muito densa, ou pode ser de uma forma que deixa os outros muito confortáveis, mas não a ti, certo? Então, o que a gente vai falar? O que é o karma? E o karma não tem nada a ver com castigos, punições, e também não são prêmios na vida. O karma é uma memória que nós carregamos dentro do nosso DNA. O karma está registrado nas nossas células. As nossas moléculas, os nossos átomos, eles ficam impregnados com informações. E a gente carrega isso ao longo da nossa vida através da nossa genética. Então, vocês vão ver que na história familiar podem ter situações semelhantes, certo? E mesmo que tu não tenha uma história familiar conhecida, porque muitas vezes as pessoas, né, não tiveram uma família, enfim, não sabem da história, não sabem nada, mas existe uma memória genética, certo? Isso é dito através dos estudos espiritualistas, dos estudos da filosofia oriental, que é a minha base de estudos aqui, tá? Então, estou trazendo para vocês aí esse esclarecimento. Então, se tu te identificou com esse questionamento, com esse tema, vamos seguir então. Eu vou trazer para vocês aqui, então, a questão do karma emocional, certo? São 8 casas, eu vou colocar primeiro as cartas aqui e depois eu já vou mostrando para vocês quais são os assuntos de cada casa, tá? Começando aqui com os arcanos maiores. E agora com os arcanos completos. Esse estudo ele é muito interessante, ele esclareceu muita coisa para mim, e então eu quis trazer aqui para o nosso canal, né? Porque pode ser que alguém se beneficie com isso. Espero que sim. Falando nisso, vocês aí que estão no nosso canal, que já são inscritos, muito obrigada. Agradeço aí por tudo. E se alguém está chegando aqui pela primeira vez, pode se inscrever no canal. Eu agradeço também. Assim, nosso canal vai ampliando
e a gente consegue trazer mais coisas, né? Isso estimula para que a gente possa fazer mais estudos, tenha mais interesses aí sobre o tema, tá bom? Colocadas as cartas, então vamos lá, pessoal. Vocês aí que estão identificados com esse questionamento aí sobre karmas emocionais, tá? Primeira pergunta ou a primeira casa se relaciona assim, como que esse karma está sendo colocado na tua vida? Que tipo de situação tu pode identificar como teu karma emocional? Olha o que já começou. Com a Lua. A Lua está ligada aos assuntos emocionais, tá? O 9 de copas, também, carta emocional. Cartas de copas estão relacionadas ao elemento água, que tem relação com o estado emocional. E a carta da serpente. Então, como que eu identifico quando eu sou, por exemplo, facilmente enganado, envolvido em alguma situação onde eu preciso estar com as minhas emoções. Alguém pode chegar para mim e me falar um monte de coisa, um monte de mentira, e eu levo aquilo para mim, eu acabo me envolvendo. Eu posso, eu mesma, ser a pessoa que inventa histórias, que inventa um enredo, e por algum motivo, né? Tem gente que tem isso, aumenta muito a história, né? Não é uma coisa de criatividade, mas é algo que foge muito da realidade muitas vezes, tá? Então aqui a gente está falando assim, como que isso se manifesta, quando é que eu percebo na tua vida, quando tu aí percebe que está acontecendo na tua vida isso, quando tu te depara com essas questões aí de verdades e de ilusões, né? De envolvimento principalmente. Eu me envolvo em mentira, a pessoa vem e me conta uma coisa, ela pede parceria, quer que eu seja cúmplice, ou eu estou sempre procurando validar alguma coisa, ou estou mentindo para mim mesma, enfim, é nesse sentido aí que vocês percebem alguma coisa de karma, tá? Alguma coisa que vem repetindo. A segunda casa fala sobre o que eu já tenho dentro de mim, dentro das minhas informações interiores que estão guardadas no meu inconsciente, que são respostas para isso. O que eu tenho de bom durante toda essa caminhada da minha existência, que não é só dessa vida, mas que mais fortemente dessa, mas o que eu já carrego de bom que eu posso aplicar para entender o que está acontecendo. O que eu trago? O eremita, os enamorados e o cão. Olha que coisa boa. O que eu trago então? Eu trago uma forte tendência a me estudar, a olhar para dentro de mim, a reconhecer as minhas falhas, as minhas necessidades e também as minhas virtudes. Carta dos Enamorados também fala das minhas escolhas, que implica em renúncias. Eu estou falando aqui de sinceridade. Então, nós estamos também falando de mentira, que é o outro lado, né? E eu tenho aqui a carta do cão, que é o apoio, que é a amizade, a lealdade, a fidelidade. Então, pessoal, posso estar falando com pessoas aí que têm sérios problemas ou melhor, sérios desafios quanto à fidelidade, quanto à verdade, né? Claro que muita gente tem esse tipo de situação na vida, né? A infidelidade, infelizmente, ela acontece muito, né? São poucos os casos de pessoas que têm uma história reta, né? Mas o fato é que muitos passam por isso. E não é só nos relacionamentos românticos, mas nas amizades, no trabalho, né? Nas escolhas da vida. Muitas vezes tu escolhe coisas que não eram, sentimentos que não fazem parte, para agradar a alguém, para agradar um grupo, para se sentir aceito. Então a gente acaba fazendo muita, né, fingindo muita coisa. Então, o que vocês têm guardados dentro de vocês que pode ser aplicado, está falando aqui, que é esse senso de verdade e de fidelidade, que vocês precisam fazer com que isso se fortaleça, com que isso seja válido. É legal ser uma pessoa verdadeira, é legal falar a verdade,
é legal não fingir, tá? A terceira casa fala assim: quando eu percebo essa situação acontecendo, que tipo de energia, que tipo de comportamento eu preciso usar para passar por isso? Qual é o comportamento para enfrentar esse desafio? Eu tenho o Sol, o Pajem de Espadas e a carta da Torre. Aqui está pedindo para que eu ilumine essa situação, para que eu traga a verdade, para que eu traga luz sobre isso e não compactue com esse sistema. No momento em que eu identificar essa situação, eu digo, não, peraí, que isso não é bem assim. E esse Pajem de Espadas, ele está sempre buscando por modificações, por respostas, por aprendizado. Se ele vai aprender alguma coisa, ele tem que aprender a coisa verdadeira. E não pode aprender uma coisa errada ou mentirosa. Então, as coisas já têm que começar com verdades. Não dá para pegar e começar uma história já mentindo. Aqui está falando muito sobre isso, porque o Pajem é uma energia jovem, é uma energia de início. Então, contar a verdade desde o início. Conheceu alguém, não inventa história. Vai começar um projeto, não inventa. Fala a verdade sobre aquilo. Não coloca muito sonho, muita ilusão, não coloca coisas que tu não vai poder alcançar. É muito difícil isso, porque a coisa vai virando uma bola de neve. E a Torre vem trazendo isso assim, de como te coloca numa situação, né? Projeta a tua visão um pouco mais adiante, no momento em que tu pensar em inventar uma história sobre isso. Tá? Então o comportamento é esse, te coloca numa situação de... Pensa se fosse contigo, aquilo que tu está querendo aplicar em outra pessoa. E quando é o contrário, também pede uma certa forma de visão, entender o todo, tá? Então, essa casa fala sobre que comportamento é exigido. A reclusão, muitas vezes. Aqui também pode estar falando sobre tratamento, sobre afastamento. Muitas vezes o meio em que tu está vivendo te envolve de uma forma que tu não consegue sair, tu está rodeado disso. Então, tu não está forte o suficiente para conseguir dizer não. Então, sai desse meio, né? Sai daí e ilumina isso tudo. Coloca luz sobre isso, certo? Saia da escuridão. A quarta casa fala sobre por que pode ser difícil curar uma coisa dessas, ou o que precisa para curar, por que isso está acontecendo, por que não houve cura, já que é uma história de memória, porque nós carregamos isso dentro de nós, não é uma coisa que nós fabricamos agora, é uma tendência, é uma coisa genética. Nós temos a carta da força, nós temos a carta do 3 de paus e a carta da carta. Qual é a dificuldade aqui, então, para curar essa situação de enganos? Autovalorização, coragem, certeza de quem tu é, ceder às coisas que vêm de fora, dificuldade de escolha, dificuldade de aceitação e conceitos, aquilo que os outros acham, aquilo que é dito pelo mundo, pode ter feito com que as nossas escolhas sejam sempre em função daquilo que é mais aceito socialmente, daquilo que os outros querem. Então, eu preciso ter essa consciência. Talvez a minha verdade me afaste de muitas coisas, mas eu vou estar com a minha consciência tranquila, eu vou estar com a minha independência em dia, vou estar agindo de uma forma pacífica emocionalmente. Nada como ter paz, né? Então aqui é uma escolha muito sensata que deve ser feita, porque nós vamos responder por isso. Se a gente não corta aquilo que esse mal, se a gente não corta esse mal-estar, ele vai se perpetuar, porque nós já temos na nossa linhagem esse tipo de procedimento.
Mas cada geração, cada pessoa pode sim curar e deve, né, curar aquilo que não é favorável, fazendo as limpezas necessárias. A gente tem frequências que estão vibrando em nós. Então, eu digo não a essas frequências negativas e começo a me conectar com as frequências positivas. E a gente procura isso nos tratamentos, né? Os tratamentos energéticos. A quinta casa vai me falar sobre quando existe a ligação entre o passado e o presente. Como se manifesta isso? O que está acontecendo comigo hoje que me conecta com esse passado, que me conecta com essa energia que vem caminhando na minha memória celular? Eu tenho o Hierofante, que é o sacerdote, eu tenho a Imperatriz e eu tenho as estrelas. Muito bem. Aqui a gente pode estar falando de poder, né? Em algum momento na tua história, na história de vocês aí que estão se identificando com esses karmas emocionais, a gente pode estar falando aqui, ó, que para conseguir o poder, porque o sacerdote ou papa é um cargo de poder, a imperatriz também. Então, para conseguir sucesso, para ter conseguido alguma coisa nesse sentido, eu posso ter vivido uma experiência, digo eu posso, né, no sentido de que a minha história familiar pode ter agido a conseguir o poder a todo custo, sem se preocupar muito com o que vinha, com os resultados, mas conseguir o poder, conseguir o brilhantismo, conseguir talvez até uma vaidade que tenha sido exagerada, porque o sacerdote, como um representante entre o divino e a vida do homem na Terra, ele como ponte, né, como ligação entre essas informações, pode ter sido sim um ensinamento que chegou aqui para a tua vida, um ensinamento que veio pela tua árvore genealógica de que eu sou melhor que os outros, eu que sei, eu que mando, a informação é minha, eu cobro por isso, tu quer alguma coisa, tu tem que me dar outra em troca. Então isso pode ter havido aí um desequilíbrio muito forte, porque a imperatriz fala das riquezas, fala do bem-estar, mas o desequilíbrio dela é justamente isso, é a inveja, é o ciúme, querer as coisas a todo custo, não se importar com os outros. E a carta das estrelas vem falando do brilho, vem falando também de vaidade, né? Isso no aspecto mais sombra dos arcanos, tá? Então, isso pode ser um motivo, pode ser essa ligação que existe aí para que as coisas estejam se manifestando do jeito que estão hoje, certo? Então, aqui a recuperação é fazer com que tudo isso se torne uma coisa mais leve, trazendo aqui, então, o lado contrário de tudo isso. O contrário de tudo isso é a coisa mais simples, a humildade e o compartilhamento, a generosidade que pode ter faltado aqui, tá? Na casa 6, eu tenho assim, espiritualmente, o que eu posso fazer para melhorar tudo isso? O que pode ser feito para corrigir? Me utilizando da conexão espiritual. O julgamento, o 2 de paus e a carta dos lírios. Vejam só, aqui espiritualmente a gente já está com duas cartas que tem bastante força espiritual, que é o lírio, né? A carta dos lírios fala da harmonia que vem depois de todas as confusões, daquilo que eu faço para me purificar, ou seja, eu preciso fazer uma limpeza. Espiritualmente eu preciso me redimir, espiritualmente eu preciso compreender os chamados que a vida está dando. Para conseguir terminar com essa situação e fazer uma escolha sensata de ação, o 2 de paus fala sobre escolhas, agir ou reagir. São coisas diferentes, né? Eu posso
Se eu reagir, eu vou estar dando uma resposta na mesma vibração daquilo que veio para mim, mas a minha ação, ela vem modificando tudo aquilo. Então aqui é uma decisão que precisa ser tomada para purificar, porque o chamado foi feito. O chamado espiritual foi feito. E aqui é a coluna que eu estou colocando aqui para vocês como mensagem espiritual. Vejam que, né, o arcano o tarô está respondendo para vocês. Então, o conselho aqui dessa carta, dessa coluna é: escolha uma ação que te coloque em harmonia com o que está acontecendo. Não é deixar as coisas como estão e nem se sentir menos do que as outras pessoas, ou enfim, os desafios estão aí. Claro que isso vai mexer com, né? Já está falando de emoção, então é isso que precisa ser estimulado, uma ação e não só uma reação, tá? Mas está sendo feito um chamado aí para vocês. A espiritualidade está dizendo: escolha o melhor caminho, cura-te, harmoniza-te, purifica-te, tá bom? E é isso aqui, tá? Na parte material, ou seja, na parte de manifestação, na vida prática, sobre as atitudes a serem tomadas, olha quem saiu. O diabo, né? Ele é o responsável pela vida material. O julgamento de novo, olha aqui, acabou de sair aqui. E a carta da cruz, que também tem um forte apelo de julgamento. Então, na prática, pessoal, vocês estão aí, ó, compreendam as coisas da vida de vocês, conectem-se à espiritualidade também, compreendam ao que vocês estão se sentindo amarrados, porque talvez a ideia seja essa, os meus sentimentos ou a falta de sentimentos, enfim, e as minhas emoções, elas podem estar sendo muito enganosas, né? Porque a carta do diabo fala dos enganos, né? O diabo, a palavra diabo significa aquele que se contrapõe, aquele que é o antagonista, né? Então ele não vai estar sempre, ele vai sempre exaltar o ego. Então eu preciso me livrar desse ego, porque o julgamento está sendo aqui, ó, o chamado está sendo feito. E o chamado sempre vai ser para uma cura, para uma libertação. Então, libertem-se desse pensamento egoísta que pode estar acontecendo aí, né? De alguma vaidade, de alguma coisa que está... Bom, cada um de vocês vai entender o que está acontecendo, tá? Como eu sempre digo, a mensagem, ela é direcionada para o coletivo, mas quem está aí nesse coletivo vai entender o que é, tá? E na última casa aqui, que eu acho bem interessante, é sobre qual a intenção desse karma, qual a verdade desse karma que está viajando aí no nosso DNA, né? Do DNA de vocês. Como que isso acontece? Porque essa árvore genealógica te trouxe esse tipo de situação na vida. A verdade sobre esse karma emocional está aqui. A sacerdotisa, o 4 de ouros e a lua. Como a gente está falando de emoções, a lua é a mãe das emoções, tá? A sacerdotisa também está ligada às emoções. Ambas se relacionam com a lua. Então aqui, pessoal, e o 4 de ouros é o apego. É aquilo que eu não deixo soltar, sabe, aquela segurança que eu preciso. Então, eu posso estar vivendo aqui, pode ser que em algum momento da história, o apego pelas coisas materiais, pela autoridade, que a gente falou aqui, ó, na casa 5, né? Casa 5, a energia do passado que traz para o presente, e mostrou aqui uma questão de poder. A intenção era essa: o poder, a posse, não largar, tinha muito a ver, ou
ficou registrado, ficou como uma verdade, que a emoção que se manifesta é essa. Eu preciso poder, eu preciso ter, porque assim eu sou uma pessoa importante, sou respeitado. Pode ser isso que tenha acontecido aí na vida de vocês, tá? Nessa história aí do karma emocional, certo? Então agora eu vou só tirar uma carta aqui para vocês de reflexão. Espero que vocês tenham aproveitado essa leitura, que foi bem interessante, né? As emoções ligadas ao poder. Essa última coluna aí que fala sobre a intenção então desse karma, como eu sempre digo, não é culpados. Aqui a gente não está procurando culpados, mas sim a gente vê quais são as responsabilidades que foram trabalhadas aqui, né? Então, por uma questão de segurança, e vai saber por quê, né? Os motivos podem ser variados, né? Pessoas podem ter participado de situações tão desastrosas, de tanta necessidade, e que em algum momento elas lutaram muito para ter as coisas, e elas acabaram se tornando pessoas mais egoístas, mas dentro das suas consciências era o que elas podiam fazer de melhor. Então, cabe aí a nós, como eu falei antes também, limparmos essas questões, né? Usarmos do perdão, usarmos de compreensão, porque cada um fez aquilo que podia ser feito e aqueles que vieram antes de nós fizeram o que podiam, erraram e acertaram. E estamos aqui por causa deles e devemos agradecer, porque é a nossa oportunidade de fazer essa limpeza para o futuro da nossa geração e o futuro também do nosso mundo, tá? Eu vou então tirar uma carta aqui para servir de reflexão e fechamento, tá? Vou tirar cartas salteadas, pode ser que caia mais de uma. Qual a mensagem final? Muito bem. Saiu aqui o 3 de ouros. Olha se não é... O 3 de ouros é uma carta que fala da tua valorização, do teu trabalho, né? Que fala sobre o teu valor interior, aquilo que está dentro de ti é o que está mais valioso, é a tua vocação, é a tua libertação para agir conforme o teu coração se sente feliz, não só pelo valor das coisas materiais, não só pelo dinheiro que tu pode ganhar, não só pelo status que tu pode alcançar, não só pelas conquistas materiais, mas acima de tudo pelo teu interior, aquilo que a vida te deu, o teu talento, o que Deus, o Criador, a fonte, como quiser chamar, deu para que tu viesse trabalhar. Trouxe aqui então o 3 de ouro, que é o teu poder interior, com o teu talento poder fazer mais e melhor e ajudar outras pessoas. Não é incrível isso, gente? Olha só o fechamento maravilhoso dessa leitura, certo? Então, que vocês fiquem aí na paz, que consigam depurar tudo isso e que as curas aconteçam. Muito obrigada por ter ficado comigo e até a próxima leitura. Tchau, tchau.